Você sabia que Five Nights at Freddy's tem um livro? Não, né? Então seja bem-vindo ao Geekabum e vamos bater um papo sobre isso. Não, você não ouviu errado na introdução. Five Nights at Freddy's tem um livro, e não só um livro, como uma trilogia inteira para chamar de seu. Eu li o primeiro livro e eu quero falar sobre ele aqui um pouquinho com vocês hoje. No livro nós vamos seguir a Charlie, a filha do Henry Emily. Sim, aquele Henry Emily. Se você conhece Five Nights at Freddy's, você sabe muito bem de quem eu estou falando. A história começa com ela voltando para a cidade de Hurricane 10 anos após o sequestro e assassinato das 5 crianças. Né? Ela já tendo ali seus 17 anos, por volta de seus 17 anos. Ah, Pedro, mas como assim? A Charlie morreu quando ela era criança, tá lá na história dos jogos. Sim, na história dos jogos, a Charlie morre quando ela é criança, o Afton pega ela quando ela é criança. Porém, nos livros a história é diferente. Nos livros é como se fosse FNAF Terra 2. É uma outra versão da história, semelhante em quase todos os pontos, mas diferente em outros. Por exemplo, no livro não diz em momento nenhum se o William Afton tem filhos. Até onde se deixa entendido, no livro ele não tem filhos. A Charlie está viva, adulta, ou jovem adulta, e foi o irmão gêmeo dela, o Sammy, que foi pego quando criança, não ela. Tá? É uma versão paralela, mais simplificada, mas que também é muito legal. Ao longo do livro, a gente vai conhecer os amigos dela da época, com quem ela vai se reencontrar. Eles vão lá na pizzaria, que foi construído um shopping em volta. E bom, não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero dar muitos spoilers ainda. Quando eu for começar a analisar, aí sim eu vou dar mais spoilers, porque tem certos pontos que eu quero falar. Mas, da parte sem spoilers, eu quero falar que eu achei o livro muito legal. Eu esperava que fosse ser uma parada mais bobinha, quando eu peguei pra ler, né? Mas é uma parada mais séria, é uma parada densa, sabe? A história é muito bem construída, a escrita, né, não é um Stephen King, Lovecraft, não é nada assim nesse nível, é uma escrita mais simples. Porém, a construção da história é muito boa, apesar de que dá umas deslizadas quando tá lá com os animatrônicos dentro do restaurante. É bem descrito o que está acontecendo lá, a tensão é muito bem construída, mas acaba que sempre que está dentro do restaurante as coisas acontecem meio rápido. Eu senti que no final parece que tem uma certa pressa para acabar, mas ainda assim é um final muito legal. A parte mais bem construída, né, a melhor construída, é fora da pizzaria da Freddy Fazbear, porque é a parte da Charlie, porque 90% do livro a gente está acompanhando a Charlie, o livro é descrito em terceira pessoa, então não tem uma narração, mas a gente está acompanhando ali a Charlie do ponto de vista dela, e tem todo o desenvolvimento do trauma dela de estar voltando para a cidade, revisitando aquilo, porque para ela, pegou o irmão dela, pegou os amigos, o pai se suicidou depois. Então foi uma parada muito absurda para ela, um trauma gigante na vida dela, e tá revisitando tudo aquilo, para ela é uma parada sinistra demais. E quando o livro explora isso, é genial, isso é explorado muito bem. Toda a parte do trauma dela, o que envolve o trauma dela, como isso se desenvolveu, é muito bom. Porém, eu queria muito poder dar 5 estrelas para esse livro, porque eu realmente gostei bastante, mas eu não posso dar 5 estrelas para esse livro. Porque tem momentos, e agora que a gente vai entrar nos spoilers, porque tem momentos que, do ponto de vista de um roteirista, de um criador de histórias, me incomodou bastante. O primeiro que eu quero falar é repetição. Os escritores acharam que eles cometeram um erro clássico de escrita, que é você ficar repetindo que os personagens precisam de um médico, porque no final tem 2 frases que são ditas repetidamente no terceiro ato, na última noite, que é: ele precisa de um médico, se referindo ao Carlton que estava passando mal, e precisamos sair daqui. E eles ficam repetindo isso o tempo todo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante quando se trata de criação de história, criação de tensão, criação de urgência. Mostre o quanto eles precisam sair de lá. Mostre, construa a cena. No livro, quando ele construía a cena, o perigo dos animatrônicos, o perigo que eles estavam lá dentro do que estava acontecendo, criava muito mais urgência e tensão do que ficar repetindo que eles precisam sair de lá, que precisam de um médico. Eu entendi a primeira vez, todo mundo lendo entendeu na primeira vez. A gente sabe que eles precisam sair de lá, a gente sabe que o Colton precisa de um médico. Você ficar repetindo isso não vai criar mais urgência na situação. Isso vai ficar chato.
ficar lembrando que eles precisam sair de lá, que seja médico, só vai ficar chato, não vai criar mais urgência nenhuma ali no meio da coisa. Nenhuma, zero. Isso, né, do ponto de vista de um escritor, me incomodou bastante, sabe? Porque quando falou pela 8ª vez, a gente precisa sair daqui, eu tava tipo, tá, John, eu sei que vocês precisam sair daí, a Charlie sabe que vocês precisam sair daí, todo mundo sabe que vocês precisam sair daí, não precisa ficar repetindo isso o tempo todo. A segunda coisa é que tem coisas nessa história, não muitas, poucas coisas nessa história que são mal explicadas, então ficam um pouco confusas, porque tem um momento com o William Afton, que, né, se passa por Dave. Essa revelação essa que nem é tão chocante, porque todo mundo sabe, mas no momento que o Afton sequestra o Carlton, eu fiquei pensando, tipo, por que ele sequestrou o Carlton, deixou vivo, colocou na fantasia? Ah, é o jeito que ele matava as crianças. Tá bom, mas por que ele sequestrou o Carlton? O livro não dá um motivo específico para ele sequestrar o Carlton. E eu não estou falando que precisa explicar tudo, mas nesse caso seria interessante ter dado uma explicação, porque eu achei que ficou aberto demais, né? E isso é usado como muleta para trazer os personagens de volta para lá, para explicar as molas do Springtrap que vai vir depois, e, né, e a introdução do Golden Freddy, né, tal. Mas ficou meio confuso o motivo do Afton ter sequestrado. O Afton fica em uma que quer que eles voltem para o restaurante, mas não quer, porque fica lacrando a entrada. Tem umas paradas mal explicadas que ficaram um pouco confusas. Nada que realmente atrapalhe a história, mas poderia ter sido um pouco mais explorado, se dado um pouco mais de atenção. A terceira coisa são conveniências, porque tem duas grandes conveniências que me incomodaram demais. Uma que acontece várias vezes, inclusive, que é a Charlie simplesmente fechar o olho, focar na lembrança e do nada lembrar de detalhes importantíssimos do passado que vão levar ela e o John aonde eles querem. Do nada, sabe? Poderia ter tido uma notícia. Tem formas mais orgânicas de você fazer isso do que a personagem só pela força de vontade simplesmente lembrar do que ela precisa lembrar no exato momento que ela precisa lembrar daquilo. Sabe? Em termos de construção de história, essa é uma coisa que você simplesmente não faz porque não fica legal, né? Parece, é uma conveniência, conveniente demais pro seu personagem ele simplesmente lembrar do que ele precisa exatamente na hora que ele precisa. Se for uma coisa que você mostrou ele fazendo na história antes, ele esqueceu e lá no fim você resgata, tudo bem, não é conveniência, porque você mostrou aquilo antes, funciona melhor. Mas isso, ela lembrar de uma coisa que aconteceu mais de uma década atrás pra ela lembrar do nada. Sabe? E tipo, é coisa que realmente me incomoda, porque do nada ela foca pra lembrar, e do nada ela vira pro John e fala, caramba, lembrei, eu tinha um irmão. Tinha um irmão gêmeo. Tipo, mano, como você esqueceu que você tinha um irmão gêmeo? E uma outra grande conveniência que me incomodou muito é, na última noite, eles chegam na pizzaria, eles precisam sair, né, eles precisam se separar, e eles falam, não, melhor a gente não se separar, tal, a gente tem que se comunicar. E aí o Lamar, ele simplesmente, do nada, tira um par de walkie-talkies do bolso. Do nada, tipo, isso não tinha se mostrado antes em momento algum. Ele pegou do pai do Carl, que é policial. Tá, não importa. Ele tirou esse walkie-talkie do nada. Você poderia ter mostrado esse walkie-talkie antes, não mostrou. Veio do nada. E o que mais me incomodou desse livro, eu tô dando 4 estrelas para esse livro, eu acho justíssimo. Tô ansioso para ler os próximos. Só que o que mais me incomodou, eu vejo acontecendo de novo nos próximos, e realmente me incomoda muito isso, que são capítulos gigantes. Cara, são 50 páginas por capítulo, e eu acho isso ridículo. Tem umas 30 páginas por capítulo, quando eu li no Kindle eu ficava umas 50. Mas são capítulos gigantescos, que eu direto falava, mano, esse capítulo dava pra separar em 3, fácil, sabe? Mudava de assunto, mudava de ambientação, mudava tudo, sabe? Era coisa que você falava, cara, aqui era para ter cortado o capítulo e eles não cortaram. Mas é isso. São 4 estrelas para esse livro, eu gostei bastante, recomendo. Tem quadrinhos também dos 2 primeiros livros da trilogia, não sei porque não tem do terceiro ainda, que também são muito legais. A história tá igualzinha lá, só que mais acelerada. A história nos quadrinhos, ela tá um pouco mais acelerada, e nos quadrinhos tem aquela grande diferença que não dá para você criar a mesma atmosfera de tensão, né? Você não imerge como você imerge na história lendo um livro. Então eu vou sempre recomendar para você ler o livro primeiro, depois parte para olhar a HQ por curiosidade, que também é bem legal e vai ajudar a complementar alguns pontos da história que é um pouco difícil de você conseguir imaginar na cabeça exatamente o que está acontecendo lá dentro, tá bom?
Mas então, gente, é isso. Se você leu o livro, comenta aí embaixo e fala pra mim o que você achou dele. Se ficou com vontade de ler, comenta aí também, que eu falo pra você onde você pode comprar, que é basicamente qualquer loja de livro que você quiser. E se você não leu, comenta aí também, fala o que você acha de Five Nights at Freddy's. Vamos conversar. E por favor, deixa seu like no vídeo, compartilha que ajuda pra caramba. Dá um trabalhão fazer esses vídeos. Que a gente se vê na próxima, meus queridos. Valeu, falou!